precisa, já estava vindo. Na verdade, a gente tinha várias manifestações assim críticas, sinais de preocupação globais em termos de saúde mental antes da pandemia. Então, isso acabou acelerando, porque as condições de vida elas tenderam a piorar os sintomas das pessoas. E agora, com a Olimpíada, acho que alguns aproveitaram, no bom sentido, essa situação para externalizar as condições de saúde mental dos esportistas, né? E o que a gente está vendo, uma certa analogia entre o esporte, né, o mundo do esporte, como grande metáfora do mundo da produção, né, do mundo da competição, do mundo das métricas, né? Mas vamos olhar mais de perto para a trajetória da Simone, né? É uma menina que logo cedo começa a ir mal na escola, tem um diagnóstico, déficit de atenção com hiperatividade, né? Ou seja, não consegue ficar quieta e se concentrar. O que lhe é indicado, então, como uma espécie de terapêutica complementar? Ginástica olímpica. Ginástica olímpica é uma atividade que exige absoluta concentração e motricidade. Como acontece tantas vezes, aliás, com crianças que têm dificuldades escolares, dislexias, ou às vezes uma timidez, quando você joga essa atividade que trata esse sintoma psíquico, há uma espécie de superligação com essa atividade, né? Porque ela é, ao mesmo tempo, lúdica, provê satisfação e cura, e trata. E, assim, a pessoa consegue lidar, assim, melhor com o seu sintoma. Isso combina com o fato de que ela, então, tem uma relação que não é só profissional, é de apaixonamento com a ginástica olímpica. Só que isso leva ao quê? Né? Duas contingências importantes nessa trajetória. Primeira são os métodos de origem russa de treinamento de ginastas olímpicos nos Estados Unidos, que funcionam à base do quê? Dor, sacrifício, violência, maus tratos, né? Uma rudez, uma brutalidade, né? Na relação com o corpo. Não é uma relação de cuidado, é uma relação de força, de pancada. Né? E o segundo encontro importante na trajetória da Simone é com um treinador que abusava das suas treinandas. Né? Abusava sexualmente, abusava moralmente. É um escândalo. Mais de 100 atletas americanas passaram por isso no seu cotidiano. Ele era um grande treinador, todo mundo procurava, e bom, assédio. Dessas 100 atletas que passaram por isso, uma foi em frente. O nome dela, Simone Biles. Ou seja, algo aconteceu aí na relação dela com o que ela está fazendo, que talvez, né, fez com que, sim, o esporte é importante, isso é uma realização muito grande para a vida dessa pessoa, mas me parece que ela adquiriu também uma certa consciência política de que ela representava algo além do que a sua própria trajetória. Ela representava uma trajetória de uma sobrevivente. E isso me faz entender por quê. Quando ela recebe a notícia, um ano atrás, de que as Olimpíadas iam ser adiadas por um ano, ela senta e chora imediatamente. Ou seja, mais um ano, uma espécie de sacrifício que já estava fazendo assim, estava indo além da conta do ponto de vista psíquico. Porque qual que é a dificuldade aqui? Quando você tem uma luxação, você tem uma fratura, você tem uma distensão, não adianta, você não vai entrar em campo. Mas e quando você tem uma fratura mental? E quando você tem uma luxação mental? E uma distensão mental? O que você faz? Você pode entrar em campo, mas vai prejudicar, não é? Você não vai conseguir o mesmo nível de desempenho. Só que você não está vendo a fratura. Então, qual é a tendência da gente? Moralizar a situação. Ela foi fraca, ela abandonou o time, faltou fé, cadê o pensamento positivo? Esse tipo de bobagem. Né? E o que ela faz? Ela
ela luta consigo, né? Mas ela também entende que ela representa uma trajetória. E é isso que ela, então, traz para todos nós ao dizer tem uma questão aqui de saúde mental. Não precisa entrar em detalhes, né? Não precisa contar toda essa história. É óbvio, né, que o que está sendo posto ali é precisamos mudar o sistema, precisamos mudar a maneira como se produzem esses heróis olímpicos. E quando você fala de consciência política, Christian, lembro de uma entrevista da Simone Biles no ano passado, ela falando de racismo e dando apoio, inclusive, ao Black Lives Matter. E nessas Olimpíadas a gente viu a Simone, além de torcer para as atletas dos Estados Unidos, também torcia e aplaudia muito a Rebeca Andrade em todas as provas que ela fez, que foi algo muito bonito e também chama essa questão da representatividade da mulher negra, num espaço que até a gente ter a Daiane dos Santos, não era das mulheres negras, ali a ginástica olímpica não era para os negros. Né? E foram abertas essas portas. Esse não também empoderador nesse sentido. A gente sabe que o trabalhador, a trabalhadora, em especial a mulher negra no Brasil, não pode dizer não o tempo todo na situação cotidiana, mas não, é também muito empoderador isso que a Simone Biles fez, o que a Naomi Osaka também fez antes das Olimpíadas, Christian. Perfeito, acho que esse é um contexto que explica, inclusive, a aderência, o ato, né? A sensibilidade dela à sua própria trajetória, à expressão do seu próprio sofrimento dessa forma. Né? Uma mulher negra tem contra si adversidades ainda maiores. Né? E isso foi muito, muito legal, acho que fez parte dessa trajetória toda, e a gente precisa considerar sempre esse a mais quando a gente leva em conta o recorte de classe e de raça. Né? Christian, queria agradecer